estamos de volta no quadro Conexões. Esse quadro só recebe gente boa, gente que derrama sobre a gente. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com ela, que tem tantos testemunhos para contar, tanto Deus já fez na vida dela. Ela que é pastora, empresária, é toda blogueirinha nas redes sociais, ela é esposa do Tiago, mãe da Hanna, e vem mais gente por aí nessa família. Ela, diretamente de Goiânia, seja muito bem-vinda, Juliana Tartari. Palminhas para ela. Olá! Olá! Oi, amada, tudo bem? Tudo jóia, graça e paz a todas aí, ouvintes da rádio, do programa. Que bênção! Juliana, quanto tempo que a gente não se vê, mas eu fico te observando e acompanhando aí nas redes sociais. Obrigada, pastora Vânia, é um prazer estar aqui, revê-la, nem que seja aqui pela telinha, né? Isso mesmo, abraço pro Tiago, beijinho pra Hanna, viu? Deus abençoe vocês. Juliana, eu queria muito assim a sua presença aqui para você contar os testemunhos, né? Amém. De onde vocês, o que vocês conquistaram em Deus e o quanto as práticas espirituais elas são relevantes, né, para edificar a fé. E você falar então para a gente, que eu sei lá daquele início, quando vocês estavam no fundo da igreja morando e que não tinham uma saída, tipo assim. Obrigada, pastora Vânia, em primeiro lugar, pelo convite, né, de poder testemunhar os feitos do Senhor, né? A gente é testemunha daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo nas nossas vidas, né? Porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. E as práticas espirituais foi como um socorro nas nossas vidas, né? No momento de angústia, de dificuldade, aonde a circunstância ela veio pressionando, né? De uma maneira que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê saída, né? É o momento que a gente se depara com a cruz e com a graça de Deus, né? Eu falo que a graça de Deus ela é o socorro para nós, para nos tirar desse lugar onde a gente acha que a gente não consegue sair e realmente a gente não consegue sair sozinho, por isso que nós temos o ajudador, o Espírito Santo, que é aquele que nos dá total assistência absoluta, né, no momento ali da nossa fraqueza. Então, a gente morou ali no fundo da igreja há 1 ano e 6 meses. Só um pouquinho, se você puder chegar um pouquinho mais para trás, para a gente ver melhor. Tá bom? Tá bom, isso. Ó, aqui tá super claro a minha iluminação, mas na hora que eu vejo a imagem, ela parece que fica escura. Não, mas tá ótimo, dá pra gente passar, tá tranquilo. Tá bom. Então, nós moramos 1 ano e 5 meses no fundo da igreja. E foi ali que foi o nosso deserto, a nossa escola do Espírito, aonde a gente pôde entrar no secreto e gerar em Deus, né? Porque durante toda a nossa vida, a gente andou carregando os fardos pesados da lei, né? As tábuas de pedra e também na nossa justiça própria, andando na força do nosso braço, no eu posso, eu consigo, eu conquistei. E quando a gente conheceu vida no Espírito veio desconstruindo tudo, né, que a religião um dia plantou em nós. E eu fui desafiada pelo próprio Espírito, pelo próprio Senhor, a viver a palavra que eu estava conhecendo, né? Porque no momento de dificuldade, de circunstância, aonde você olha para a direita e não vê saída, e olha para a esquerda e não vê saída, ou você anda no Espírito e age no Espírito, ou o fim, é a beira do precipício, ou você se joga, se lança no Espírito, ou não tem saída. Então a gente viveu momentos como esse, onde a gente precisou de fato entrar no Espírito e receber, né, de Deus tudo que era nosso, né? Eu lembro de uma fala do pastor Tiago, que é o esposo dela, gente, que um dia ele ainda morando lá no fundo da igreja, ele tinha, foi um pão de queijo, acho que ele queria um pão de queijo, e ele... A história do pão de queijo, ela é engraçada, porque hoje os irmãos, a gente senta na mesa, né, para ter comunhão e falar das coisas que Jesus fez, e a gente olha para trás e fala assim, como Jesus é lindo, né? Não é que Deus ele quer que a gente passe por situações difíceis, mas ele quer nos ensinar a aprender a confiar no Senhor. Sim. Né? Elias foi lá para o ribeiro do Querite e ele foi sustentado pelo corvo com
pão e carne, né? Então, assim, todo momento Deus era na vida de Elias, mas ele precisou ir ali e ter aquele momento de total dependência do Senhor. Foi o que a gente viveu. Nesse dia era por volta de 2, 3 horas da tarde. Naquele dia, exclusivamente naquele dia, porque a gente, graças a Deus, nunca passamos fome, né? Todo tempo o Senhor, ele proveu, em todo tempo o Senhor, ele supriu. Como Paulo diz, na abundância, na escassez, mas a gente teve experiência de tudo. E aí, eu estava trabalhando na secretaria da igreja e o Tiago estava lá no salão da igreja orando. Foi bem no início que a gente estava ali mergulhando nas práticas espirituais, e aí a gente não tinha que comer nesse dia. E um irmão estava orando no salão da igreja, ali da estrutura, e chegou no Tiago e falou assim: olha, eu tô indo ali comprar um pão de queijo. Você quer um pão de queijo? E naquele momento era por volta de 3 horas da tarde, a gente ainda não tinha comido nada. Tava ali num jejum forçado, glória a Deus, aleluia. E aí o meu esposo falou assim: eu quero, mas eu quero um para mim e um para minha esposa também. Aí ele foi lá e levou lá na secretaria da igreja para mim e falou assim: ó, o Senhor mandou te dar. E eu lembro que daquele dia era como se fosse Elias no Ribeiro. Deus falando com a gente: eu supro vocês, né? Amém. E assim, pastora Vânia, todo o processo que nós passamos, tudo que nós passamos no início, tudo foi necessário, né? Para que a gente pudesse ter a nossa fé hoje, da maneira que é. Hoje eu não exerço mais fé para comer um pão de queijo. Hoje os desafios são muito maiores, não é porque a gente alcançou o que a gente alcançou hoje, né? No final daquele ano de 2015, foi no ano de 2015. No final do ano de 2015, nós saímos da igreja, a qual a gente estava ali mais de 1 ano e meio, e tudo que a gente confessava, tudo que meu marido falou, tudo que meu marido declarou, todas as orações que foram ali levadas ao Senhor em gratidão, em ações de graças, em confissões da palavra, né? Agradecendo a Deus, tudo, absolutamente tudo, no ano de 2015 se concretizou. Nós tínhamos muitas dívidas, nome sujo, não tinha carro, tivemos que vender o carro, não tínhamos nem renda, né? E foi ali no fundo da igreja que o Senhor, ele falou comigo. Após 1 ano sem trabalhar, ouvindo a palavra de Deus, né? Por isso que o mais importante não é seguir nenhum método, nenhum testemunho, porque cada um Deus age de uma maneira. Né? Essa é a multiforme graça, ela é manifesta no corpo de maneiras diferentes, mas o importante é ouvir a voz, né? Então, debaixo da palavra do Senhor eu tinha parado de trabalhar, e debaixo da palavra de Deus eu voltei a trabalhar confeccionando roupas com R$159, absolutamente. As pessoas perguntam hoje, né, ver tudo que a gente construiu em Deus, e tudo isso aqui é produto e resultado da nossa fé em Jesus, nada vem do nosso esforço. E ali com R$159, alguns metros de tecido, a gente começou a nossa primeira produção de roupas, sem saber nada, porque eu sou paulista, da capital de São Paulo, paulistana, né? E morando em Goiânia fazia 2 anos, não conhecia nada aqui, absolutamente nada. Veio a ideia, veio uma inspiração para você fazer um modelo? Foi, na verdade foi uma palavra revelada. Eu estava tomando banho e Deus falou comigo: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta, pode entrar. Apocalipse 3:7. Foi uma palavra revelada mesmo, Deus falou comigo. Uau. E aí eu fui correndo e falei assim: amor, a gente não tinha Hannah ali ainda, eu não tinha filhos ainda. Eu falei: amor, no fundo da igreja, eu falei: Deus falou comigo. E ele falou assim: Deus também falou comigo, chegou um tempo de prosperidade sobre nós, agora nós vamos viver. Uau. E é como se tivesse destravado tudo e a gente tivesse entendido, na verdade, a nossa herança em Cristo Jesus, né? E aí, dentro daquela palavra que Deus me deu, eu voltei a vender roupas, porque eu já trabalhava como vendedor informal na capital de São Paulo, quando morava aí. Quando mudei para Goiânia, tinha parado de vender.
Aí, quando Deus falou comigo, é o tempo, eu voltei a vender roupa. E dentro, porque eu já era do segmento, já trabalhava com moda, dentro dessa revenda de roupa, veio a necessidade da fabricação. Foi uma necessidade, na verdade. E a paz de Deus, ela é o árbitro, né, pastora Vânia? Ela é o juiz do nosso coração. Então, tudo foi confirmando. Deus já tinha dado a palavra, eu coloquei uma porta aberta. Essa porta aberta é minha, eu que estou abrindo, é de honra, é de prosperidade. Vocês vão entrar e vão ter muito êxito. E eu entrei por essa porta. Então, com R$159, todas as circunstâncias contrárias para não fazer, porque não tinha carro, não tinha capital, não tinha funcionário, não tinha nada. Na verdade, tinha tudo, né? Porque a gente tinha a palavra de Deus. E quando a gente tem a palavra, nós não precisamos de nada natural. A palavra, ela respalda a gente para andar e viver em vitória. Glória a Deus. E aí, com essa palavra, eu comecei com R$159. Tive que passar pelo processo, pastora Vânia. Processo, ele não tem jeito, nós temos que passar. A nossa vida, ela é feita de processos. A cruz, ela é vertical, mas ela também é horizontal. Ela tem a altura, tem a profundidade, tem a largura, tem o comprimento. Então, são processos na nossa vida. Nós vamos ter que passar em processos. Hoje já tem... eu cheguei aqui no ano de 2013. 7 anos, né? 8 anos fez agora em janeiro que nós estamos em Goiânia. E durante 8 anos que a gente vem se entregando ao Senhor, né? Por meio das práticas espirituais, conhecendo mais Jesus intimamente e entendendo a nossa filiação, né? Hoje as pessoas não desfrutam porque elas não entendem quem elas são. Então, a cada dia, a nossa consciência expandindo, a nossa consciência espiritual, a nossa consciência de filho, a gente vai amadurecendo e vivendo. A gente vai deixar de passar pelos processos? Não. Hoje a gente está em outro processo, mas continuamos ali de fé em fé, de glória em glória, né? Exercitando a nossa fé, um leão por dia, um gigante por dia. O Senhor, Ele está conosco. E ali no ano de 2015, finalizou aquele ano, nós já estávamos com um carro andando, porque a gente, né? A gente menciona os bens materiais, a gente sabe que isso não tem valor para Deus, mas a gente testemunha porque Deus, Ele fez. Então a gente sabe de onde Deus, Ele nos tirou. Claro. Quem éramos, né? Lá atrás, como chegamos em Goiânia e a condição que nós estamos hoje. E hoje, pastora Vânia, com uma empresa, né, grande, estruturada, com funcionários, a gente teve lojas em 5 shoppings diferentes. Durante a pandemia, a gente reestruturou o nosso formato de negócio. A Miss Hannah está em todos os estados brasileiros. Hoje a gente tem uma fábrica, uma indústria mesmo, né, com máquinas que produz as nossas peças. Mas tudo isso, olhando hoje, foi um processo, né? Eu falo assim que Deus, Ele não é mágico, mas Ele é construtor. E Ele gosta de participar conosco de todos os processos, né? Sim. Por isso que Paulo fala na abundância, mas também na escassez. Nós vivemos momentos de escassez, né? Momentos em que a gente realmente teve que olhar para o Senhor. E aí, Senhor, cadê o corvo com o pão e com a carne? Mas Ele estava ali. Né? O Senhor, Ele estava ali com a gente, Ele estava ali nos ensinando que Ele é o nosso bom pastor, e que nada nos faltará. Tem também uma fala, depois nós vamos trazer o pastor Tiago aqui, viu? Porque vamos sim. Vocês são uma bênção. Ele conta que nesse processo que ele estava ali, orando na igreja, em jejum, e andando, orando em línguas, ele falando que o Espírito Santo mostrou o quanto existia dentro dele o link de pobreza e miséria, e que era um senso de não merecimento. Então, as pessoas não têm noção, é igual você disse mesmo, a gente vai sendo curado, sendo restaurado, a mente, e a gente vai pertencendo mesmo. E aí a filiação, como filhos agora a gente merece, né? Então, Deus, Ele quer muito, e também é impossível nós vivermos vida no Espírito e não falar em prosperidade, em mente de Cristo, em ser luz, não tem como. Vai prosperar, não tem jeito. Impossível, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que Jesus, sendo rico, se fez pobre, e na sua pobreza, Ele nos tornou ricos nele. Então é impossível, porque o evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus.
O evangelho de Jesus, ele é próspero, né? Ele é para curar o doente, libertar o cativo e prosperar o pobre. Exatamente. Não tem como. Exatamente. E aí o Tiago, ele tinha esse sentimento de escassez. Devido às circunstâncias em que nós vivemos no passado, na infância, na juventude, né? Tudo que nós passamos lá atrás, né? A gente tem que entender que quando a gente nasce de Deus, a nova natureza em nós faz com que o passado morre na cruz. Porque fomos batizados com Cristo, né? Na cruz ali, nós somos crucificados com Cristo no batismo. Então, o nosso velho homem já não existe mais. Só que esses pensamentos adâmicos, né, esses sentimentos da velha natureza que não nos pertencem mais, ele quer nos acompanhar. E isso impede que a gente viva uma vida de prosperidade. Porque, na verdade, tudo começa na nossa mente, na nossa consciência. O quanto de Deus a gente vai receber é o quanto eu crer que Ele já me deu em Cristo. Uhum. E aí, a oração em outras línguas, pastora Vânia, e a confissão da palavra, principalmente essas duas muito aliadas, obviamente junto com a meditação, porque eu só vou confessar se eu conhecer a palavra, né? Então, a meditação, que a verdade que liberta, é só a palavra que liberta. A meditação na palavra, a oração em outras línguas e a confissão, porque a palavra ela é falada, nos libertou dessa mentalidade de escassez. E às vezes, pastora Vânia, a gente acha que a gente não tem essa mentalidade, mas quando a gente passa por circunstâncias que nos causam traumas, a gente vai adquirindo a mentalidade de escassez. Então, às vezes você teve uma infância, uma juventude muito rica, muito próspera, nunca passou necessidade. Mas aí você cresceu, abriu um negócio e esse negócio, por alguma adversidade, não deu certo. Pronto. É o suficiente para você adquirir um trauma que causa uma mentalidade de escassez ou de fracasso ou de derrota, né? Mas a Bíblia diz que se pela ofensa de o pecado ele entrou no mundo, muito mais pelo sacrifício de Jesus. Então, nós vamos reinar em vida. Ele se fez culpado. Então, por que eu falo da graça e do amor de Deus? Porque a graça e o amor de Deus, ela nos liberta. Quanto mais a gente conhece o nosso Pai, o amor e o que Jesus fez por nós na cruz, a gente vai ficando liberto da culpa. Porque nós somos inculpáveis, né? E aí a gente é liberto do trauma. Então o Tiago, ele passou por esse processo. Na verdade, nós dois, mas ele muito mais, porque ele tinha esse sentimento de escassez, ele tinha o sentimento de derrota. E a confissão da palavra, a meditação e a oração em outras línguas, esses três foram cruciais para libertar ele desse cativeiro, porque é um cativeiro. E Satanás, ele faz questão de aprisionar as pessoas nesse lugar, porque se ele prender a mentalidade das pessoas, as pessoas não vão viver. Porque crer é o... Será que caiu? Travou. Vamos ver se a gente volta com ela. Vamos. Nós estamos ouvindo. Mas que bênção é ela, hein? É de sair da escassez para a riqueza, sair da mentalidade de pobreza para uma vida abundante, vencer traumas, vencer paradigmas, vencer limites, vencer situações que você diz como que vai acontecer na nossa vida. Deus está te chamando para esse lugar. Deus está querendo promover você. Ela está voltando aí? Ela está voltando, só quero comentar que o pessoal Oi, está gostando gente, muito, voltou? viu? Ah, tá gostando? Tá gostando, estão falando aqui, uau, me desbloqueou algo aqui, que testemunho lindo, glória a Deus, o pessoal amando a história dela. É libertador, eu quero muito que vocês ouçam o que ela tem para compartilhar, gente, porque é muito precioso, é muito forte o que Deus tem feito através do que eles conquistaram em Deus. Né, conhecer o Senhor através do testemunho de vocês, né? É a manifestação dos filhos, né, Juliana? A manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8, isso mesmo. Deixa eu adicionar você aqui, pastor. Então, o que acontece? O que nos libertou dessa mentalidade de pobreza, de escassez? É o amor. Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo, sabe? Medo de prosperar, medo de ficar... São tantos traumas emocionais, são tantas coisas que a gente carrega que não era para carregar. Porque ele disse, lança sobre mim
toda ansiedade. E ele fala, vinde a mim os cansados e pega o meu jugo que é leve. Eu não tenho isso para você. Então, o que acontece? Durante todo esse processo, a gente precisou renovar nossa mente. Não tem como, é Romanos 12, é metanoia. Se não houver uma mudança de mentalidade, né? Qual é essa mudança, Juliana, que você está falando? É a mentalidade da escassez para a prosperidade, para a abundância, da pobreza para a prosperidade, da escassez para a abundância. Juliana, então me ensina, qual que é a fórmula mágica para que eu saia dessa mentalidade, porque eu não prospero, tudo que eu faço não dá certo. Vamos lá, primeiro passo. Se você está pensando assim, é porque você não está meditando na palavra. Porque ele é como árvore que está plantado junto aos ribeiros de águas, estende as suas raízes, olha só, medita na palavra de dia e de noite, e esse homem, essa mulher de Deus, esse homem nascido de Deus, a palavra de Deus não é para Tiago e para Juliana. Essa promessa não é para mim, não é para a pastora Vânia, porque ela está ali, aparecendo ali naquele programa. É para todos nós. Sim. Porque o sangue foi derramado a todos os filhos. Sim. Então, todos nós que entendemos, né? Todos nós que entendemos, vamos viver. Então, eu preciso estar meditando na palavra, entendendo o que é meu. Como que o diabo ele me enganou durante muitos anos? Por que te enganou, Juliana? Porque durante anos eu acreditava que eu tinha que viver aquela vidinha. Durante anos eu acreditava que eu tinha que trabalhar muito, me esforçar muito para poder ter alguma coisa na vida. Eu cresci sendo ensinada. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Não estou tirando os estudos daqui, tá, gente? Eu sou a favor de estudar. Só estou querendo quebrar os padrões de meritocracia. Porque Abraão, ele creu. E isso foi creditado como justiça. Não é o que eu faço, não é nem o quanto eu oro, é o quanto eu creio. Juliana, né? E além dessas crenças limitantes, desses paradigmas, ainda tem o espírito religioso que transforma essas situações. Que é o pior de todos. Que é uma escravidão, um jugo sobre a pessoa que é melhor que ela fique naquele estado ainda. Esse é o pior de todos, o espírito religioso. Esse eu acho que é o principado mais terrível, porque ele aprisiona a pessoa na justiça própria, na meritocracia, no fazer. Eu não sou perfeita, eu sempre tenho que me apresentar perfeito diante de Deus. E na verdade, Deus, o sacrifício perfeito já foi Jesus. Foi 120%. Uau. Não foi 100%, foi 120% por nós. O nosso, né, a gente ouve, né, falar assim, o nosso papel é crer. Deus é fazer. Isso. Então, Juliana, conta o segredo. Então, você não fez nada, você ficou deitada em cima da cama e as coisas aconteceram. Óbvio que não, nós não estamos falando disso, né? Eu tive que trabalhar, trabalhei madrugadas, trabalhei dia. Tem tempo para todas as coisas, né? Teve eu com barrigão. Na primeira gestação da Hannah, eu tirava foto, agachava, trabalhamos muito, requer dedicação, mas a fonte dentro do meu coração estava assim, tudo está feito. Não é as horas do meu trabalho que vão me prosperar, não é as minhas horas de estudo na faculdade que vão me prosperar, não são as minhas horas de oração trancada no quarto que vão me prosperar, porque Jesus já nos prosperou em Cristo, né? O Pai já nos prosperou em Cristo. Há mais de 2000 anos atrás. A gente precisa aprender o quê? Por que eu oro, então? Por que eu medito na palavra? Porque eu nasci de Deus. E isso é uma prática da minha nova natureza. Exato. Né? Assim como a nossa natureza física, ela tem necessidades. Quais são elas? Comer, dormir, beber água. Isso é normal, não é? A nossa natureza espiritual, ela tem necessidades que não são obrigação. Ninguém come por obrigação. Ninguém dorme por obrigação. É natural. Tem que dormir. É natural. É um fluir. É natural. Então, orar, meditar na palavra, orar em outras línguas, confessar a palavra é natural para quem nasceu de Deus. Não é forçado. Não pode ser forçado.
não pode ser forçado, faz parte da minha natureza, faz parte de quem eu sou. Assim como eu acordo e escovo os dentes, eu acordo e falo com Deus. Uau! Primeira coisa que a gente faz quando acorda não é escovar os dentes no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes. Eu acordo, é a primeira coisa. Obrigada, Pai, por esse dia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Uau. Eu já acordo confessando a palavra, agradecendo a Deus, né? Então, hoje, pastora Vânia, nós vivemos, tudo que nós vivemos no Senhor, né? Eu não posso dizer que foi fruto do meu esforço. Eu estaria mentindo, eu estaria iludindo as pessoas. Tudo isso é fruto do entendimento, né? De receber a graça de Deus, o favor de Deus por nós. E eu oro não para receber mais. Eu oro porque é a minha maneira de me relacionar com meu Pai. Então eu medito na palavra porque é a maneira que eu ouço Deus falar comigo é na palavra. Então eu confesso a palavra porque é a maneira que eu descobri de me libertar da minha mente natural. Então quanto mais eu confesso a palavra, mais eu estou renovando a minha mente com a verdade. E a verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai me libertar. Amém. Então as pessoas que precisam se libertar desse sentimento de escassez, desse trauma, dessas crenças limitantes, o meu conselho como irmã para você passa 30 minutos por dia confessando a verdade, falando a verdade, né? Até que essa verdade, ela impregne em você e você começa a falar ela naturalmente quando você se deparar com a circunstância adversa. Isso. E é aí que nós somos treinados como um guerreiro de Deus, né? Vestindo as armaduras, né? O capacete, a couraça, o escudo da fé. Eu falo, pastora Vânia, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, né? E é lá no deserto que a gente aprende a vencer Satanás. Então, todas as coisas cooperam, tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, é momento de vale. Quem está assistindo aí, está passando por momento de vale, entenda seu momento. Não atropele o processo, aceite o processo, passa por ele, mas passa no Espírito. Amém. Como que é passar no Espírito? É com a espada e o escudo na mão. Louvor na boca, a palavra sendo declarada, orando em outras línguas, meditando, é de dia e de noite. Tem momentos, pastora Vânia, que a gente passa que a guerra é tão forte que tem que ser de dia e de noite, literalmente. Sim, exatamente. Né? Imagina os soldados lá na guerra, na época em que eles viveram de fato na palavra de Deus na guerra. Se tivesse um exército inimigo ali, o que eles iam fazer? Dormir, descansar? De dia e de noite, com a espada na mão. Então tem momentos que é com a espada na mão de dia e de noite. E esse momento que a gente viveu na igreja, a pastora Vânia, era de dia e de noite. De dia era o Tiago, ele ficava ali orando de dia, confessando a palavra de dia. E eu era de noite. Eu falava que o turno da manhã era dele e o turno da noite era meu. E vivendo, pastora Vânia, não atentando aos prognósticos desfavoráveis, assim como Abraão. Né? Abraão se fortaleceu no Espírito, dando glória a Deus. É 25 anos? Vamos esperar 25 anos. Se tem que passar, tem processo. O que Deus está falando no meu coração para as pessoas que estão aqui? Não tente burlar os processos. Os processos são de Deus. Na verdade, quando você chegar lá na frente e receber o prêmio, você vai ver que o mais gostoso foi o processo. Porque o processo é onde a gente mais aprende, o processo é onde a gente se torna mais íntimo de Jesus, mais amigo de Jesus. Sim. O processo é onde as pessoas olham para nós e falam assim, tem algo diferente, porque essa pessoa está marcada. É verdade. Não é machucada da guerra, mas é marcada com a presença de Deus. Pastora Juliana, muitas vezes dá a impressão que a gente está atrasado, que está acontecendo para todo mundo, menos para nós, mas de repente quando brota, quando nasce o que vem de Deus, é um crescimento tão exponencial que o Senhor restitui os anos perdidos. Se for olhar o crescimento de vocês, da empresa de vocês, é algo tão exponencial que não se explica. Pastora Vânia, quando você falou aqui do crescimento exponencial, até arrepiei aqui, porque é coisa de Deus, né? Olha só,
Que interessante o que a palavra de Deus diz em Salmo 1. Diz que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. As pessoas não sabem esperar. No devido tempo dá o seu fruto. Você tá entendendo? Então as pessoas, elas querem um evangelho fast food. Um evangelho que tem 30 segundos, a pipoca estourou no micro-ondas. E não é assim que funciona, né? Nós precisamos aprender a ter paciência. Imagina Abraão, gente. Abraão esperou 25 anos. Sabe por quê, pastora Vânia? Se a gente não tem paciência de esperar o processo, a gente vai acabar gerando Ismaéis. Como o próprio Abraão gerou, por não esperar ali por um tempo o processo. Sim. Então, o meu conselho para você seja como árvore, né? A árvore, ela não importa se ela está no inverno sombrio, se ela está ali no outono seco, ela é árvore. A jabuticabeira, ninguém precisa falar para ela que ela é uma jabuticabeira. Ela não precisa, pastora Vânia, ter uma jabuticaba no pé. Para saber que ela é uma jabuticabeira. Então, a gente precisa aprender a viver em Deus livre dos resultados. Sim. Porque nem sempre os resultados virão da maneira que a gente espera que virá. Né? Então, como que eu quero explicar isso para vocês? A palavra de Deus diz que ele é como nós somos, né? Nós somos como árvore, né? Que está plantada junto às águas, ou seja, nós temos o Espírito e a palavra ali nutrindo, estamos com as nossas raízes estendidas até os ribeiros, nós estamos criando estrutura espiritual, que é o quê? Palavra, meditação na palavra, dia e noite. E aí diz que essa árvore, no devido tempo, vai dar o fruto. E tudo quanto esse homem, essa mulher de Deus fizer, vai prosperar. Amém. Então a gente tem que aprender a fé e perseverança, elas são amigas. Elas caminham de mão dadas. Amém. Porque a fé, ela produz perseverança. O que é a perseverança? Eu não desisto. Amém. Não é porque eu tenho um testemunho sobre isso, pastora Vânia. A gente foi no visto, são muitos testemunhos, né? Muitos, né? A gente tem que marcar outras oportunidades para contar. Nós fomos no visto americano negado 3 vezes. 3 vezes. Era o meu sonho ir para os Estados Unidos. Então, se eu tivesse ouvido não daquele cônsul, eu teria falado assim: Deus não tem isso para mim. Só que a palavra de Deus diz assim: quantas são as promessas de Deus em Cristo Jesus? Todas elas. Tenho sim. Todas. Eu tenho sim. Eu não tenho não. Então, aquele não era verdadeiro. Então, eu desacreditei da mentira. Na 4ª vez que nós fomos no visto, meu marido falou assim: peraí, olha só a consciência da verdade, o que ela faz em nós. Peraí, se Deus, ele já me deu esse visto, porque todas as promessas eu tenho sim. É desejo de Deus que eu seja feliz, porque feliz é o homem que ouve o Senhor, amém? É desejo de Deus que eu seja bem-sucedido, que eu seja feliz, porque ele entregou Jesus para morrer, para que essa felicidade chegasse na minha casa, amém? E aí o Tiago entendeu: se Deus quer que eu seja feliz, ele já me deu esse visto, quem é que está segurando esse visto? Então. Olha o discernimento dele, ele falou assim: diabo, assim, na sala de casa, 4ª vez, e com tudo, pastora Vânia, com toda a documentação ok, sabe? Prolabore, empresa aberta, tudo certo. E eles falavam uma ladainha lá que a gente não tinha vínculo com o Brasil, enfim. Aí o Tiago falou assim: então é você, diabo. É você que está segurando meu visto. Pegou e falou assim: solta o meu visto agora em nome de Jesus. Amém. Eu te dou uma ordem. Isso é meu. Ó, tô arrepiado. Isso é meu. Solta o meu visto agora. Aí ele levantou as mãos para o céu e falou assim: pai, eu te dou graças, porque o Senhor me deu esse visto. Amém. E agora eu estou andando na rua dos Estados Unidos. E ele fechou os olhos na sala de casa, começou a andar para lá e para cá, entrou na 4ª dimensão e começou a se visualizar andando nos Estados Unidos. Uau! Fazendo compra, nem conhecia os Estados Unidos, mas estava se vendo, entrando na 4ª dimensão. Né? Porque uma das linguagens da fé é visualizar, é sentir, pensar, falar, são linguagens da fé. Uhum. E aí
ele começou a se ver nos Estados Unidos. Ele me chamou, eu estava muito abatida, porque eu confesso que para mim era um sonho, e a terceira vez me machucou demais. E se dependesse da minha fé, talvez a gente não teria ido, mas glória a Deus que meu marido se levantou ali para crer. E aí, o que aconteceu? Ele monta os documentos daqui, eu vou montar o documento. Sem agente de visto, ele mesmo que montou o documento dessa vez, preencheu a ficha, fez tudo. Fomos no visto. O que aconteceu? Ok, vocês foram aprovados. Então nós saímos de lá, como assim, chorando, agradecendo a Deus, mas principalmente entendendo que a fé funciona. Amém. Quando eu creio, quando eu coloco o diabo para correr das minhas finanças, da minha saúde, do meu corpo, do meu casamento, e eu decido crer, não tem demônio que fica. Pronto. Não tem capiroto que fica, não tem circunstância que fica. Não tem. Ô, amada, o nosso tempo acabou, você acredita? Ó, que pena, mas ela vai voltar. Foi rápido, né? A gente quer muito que você volte, não demore, para você ir derramando sobre nós vida no Espírito, as práticas espirituais, porque é muito tremendo. E você pode terminar orando com a gente, liberando sobre nós essa palavra. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã que está ouvindo essa palavra, que é o poder de Deus, porque eu estou falando do evangelho que funciona. O evangelho simples, mas o evangelho que funciona. Que entra na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, desatando toda ligadura de impiedade, toda a crença limitante, toda a mentalidade de escassez, de derrota, de fracasso, de pobreza, de que não vai dar certo. Eu arranco agora em nome de Jesus e eu declaro que a prosperidade de Deus entre, que a paz de Deus entre, em nome de Jesus, que a abundância transborde no celeiro de cada família, de cada casa, e que todos vejam que o Senhor é Deus e que a fé funciona. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigada. Amém. Glória pelo seu carinho, pelo seu retorno para a gente aqui. E se de repente você puder entrar pelo menos de 15 em 15 dias para poder ministrar vida no Espírito, que vocês estão na prática vivendo, vai abençoar muito o povo do lado de cá. Pode contar comigo, pastora Vani. Quando eu estiver passando por São Paulo, ali pelo interior, vou parar em Franca também. Por favor, venha. Nós vamos recebê-los com muito carinho e amor. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada, Juliana. Com Deus. Beijo, até graças a mais. Deus. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.